Olá, no programa de hoje, uma caravana com o pé na estrada rumo à COP30. Ambientalistas do estado, focados na adaptação de áreas urbanas às mudanças climáticas, planejaram uma expedição para a Conferência da ONU em Belém, capital do Pará, com passagens por 4 biomas brasileiros. E paradas para escuta da população, troca de experiências e conhecimento de iniciativas exitosas frente aos desafios contemporâneos. Para falar sobre essa jornada, as perspectivas da COP no Brasil e sua importância na cena internacional, eu converso com o biólogo, doutor em ecologia pelo UFMG e diretor do Instituto Bem Ambiental, Tiago Metzger. Bem-vindo, Tiago. Uma alegria recebê-lo mais uma vez no Mundo Político. Olá, Marco. É um prazer estar aqui com vocês por esse convite. Estamos aqui no município de Arraiás, na beira da estrada, na expedição da COP30, e vai ser ótimo poder conversar com você e os seus espectadores. Que bom, Tiago. Você, e seus colegas do IBAN saíram de BH no último sábado, estão no meio dessa travessia rumo a Belém, é um motorhome, para participar de mais uma conferência do clima da ONU. Vocês que já vivenciaram esse encontro multilateral em outros países, como nasceu a ideia dessa jornada, para uma edição tão emblemática como é essa do Brasil, no coração da Amazônia? Ô Marco, é uma excelente pergunta, porque a ideia da jornada COP30, ela já existia há algum tempo, tivemos a oportunidade de conversar aqui com vocês na COP29 e já estávamos planejando. Mas quando chegou o momento, Marco, eu te diria, da crise de hospedagem em Belém, foi uma coisa que nos incomodou profundamente. Como você sabe, eu, o Tiago e o meu colega Sérgio Mício estamos prontos, estamos indo. E quando começaram os países a fazer essa crítica à hospedagem, nos incomodou porque, no nosso entendimento, foi uma falta de fair play dos países, sabe, Marco? Porque nenhum deles reclamou de hospedagem de preço em Dubai. Nenhum país reclamou de hospedagens e preços do Egito ou qualquer outro lugar que poderia ser muito mais caro. Mas o fato é que, devido a esse movimento geopolítico dos Estados Unidos terem saído do Acordo de Paris e, consequentemente, deixarem de aportar boa parte do recurso para o financiamento climático, fez com que os outros países diminuíssem um pouco o ritmo desses investimentos. E aí, por um subterfúgio, começou-se a falar de talvez não ir por uma crise de hospedagem. E nós falamos, olha, gente, COP é sobre adaptação, COP é sobre financiamento climático, COP é sobre grupos funerários, é a Amazônia. Nós vamos, nem que seja de motorhome, mas nós estaremos presentes na COP para cumprir o objetivo e o assunto que é dela, que é trabalhar a Amazônia na toda a sua escala continental e mostrar aos países como é importante conhecer para entender as dificuldades. Bacana, Tiago. Essa jornada do IBAN já teve paradas em Curvelo, Paracatu e Brasília, dialogando aí com diferentes atores, representantes do poder público, de movimentos sociais, de grupos vulneráveis. Queria saber de você quais relatos e iniciativas locais chamaram a atenção de vocês de forma especial nesses últimos dias. Ô Marco, nossa primeira parada, na verdade, a saída foi na própria capital mineira, em Belo Horizonte, que foi bem simbólica ali no Parque Municipal Coração Verde de Belo Horizonte. Lá nós já começamos a ser surpreendidos, Marco, pelo acolhimento das pessoas e pelo tanto que as pessoas já se engajaram com essa causa. A segunda parada, que foi em Curvelo, foi, eu posso te dizer, um momento quase que espiritual de experiência para a gente, porque o nosso objetivo da expedição via motorhome, que depois ainda temos o pavilhão Cidades Resilientes, é coletar as impressões locais, conhecer registros, projetos, inovações que estão acontecendo no território a nível local, para poder levar e discutir na COP, dentro da diplomacia global. E Curvelo, nós conhecemos o programa de Jovens Curvelanos pelo Clima. E é um programa que foi financiado com capital semente da Bloomberg Filantropia. Vou te dizer, Marco, com $25 mil
que esse grupo recebeu através da sua gestão municipal. Eles mobilizam hoje mais de 400 pessoas em diversos projetos, em diversos programas, com crianças e adolescentes a partir dos 14 anos. E foi uma coisa, todos eles vieram, nos apresentaram, foi assim, já nos surpreendeu essa segunda parada. Em Paracatu, nós ficamos no Parque Municipal do Buritis, um parque municipal recém-criado em Paracatu e que tem uma função já de um conceito que é novo nesse ambiente da COP, que é dos refúgios climáticos. Olha só, um parque foi criado em meio da urbanização de uma cidade de pequeno a médio porte como é Paracatu, que tem um conflito de urbanização e mineração de ouro, né, já histórica, tem hoje uma onda de energia solar, de grandes fazendas solares. Criou-se um parque municipal que é ligado à Defesa Civil, onde, se a Defesa Civil cria um alerta de ondas de calor e de altas temperaturas, o parque recebe esse alerta e fica aberto até 7, 8, 9 horas da noite para trazer um conforto climático para os cidadãos de Paracatu. Olha para você ver, uma iniciativa local que parece pequena, parece pouco expressiva, mas faz todo sentido estar no cardápio, no portfólio de opções desses projetos que são chamados projetos de soluções baseadas na natureza. E por último, essa última parada que foi em Brasília, conversamos com a academia dentro da UNB, conversamos com os ministérios, o assessor do Ministério da Fazenda, do Ministério das Cidades, onde me chamou a atenção o seguinte ponto: todos estão com o mesmo propósito. Uma conversa interna que estávamos tendo dentro do motorhome, Marco, entre nós, a equipe de desenvolvimento, todos estão com o mesmo propósito. O Ministério quer passar o dinheiro, existe o dinheiro do fundo, o local, a academia quer gastar o dinheiro, quer receber o dinheiro, só que a máquina não está deixando. E discutimos como desburocratizar esse sistema. É uma coisa muito prática. Então, Marcos, eu posso te resumir que até agora, eu e o meu colega Sérgio Mício, juntamente com toda essa equipe, estamos sendo surpreendidos com as ações locais que temos visto, registrados e levando para a COP. Notícia boa, né? E uma experiência que eu imagino riquíssima para vocês. O que está programado, Tiago, para as paradas derradeiras dessa jornada antes de vocês chegarem a Belém? E aí vamos falar também sobre o que vocês vão fazer lá. Mas para essas últimas paradas primeiro. Ô Marco, agora nossa próxima parada é Palmas, no Tocantins, que devemos chegar hoje mais tarde, né? Então, a partir de amanhã, já estaremos em Palmas, onde temos um encontro já agendado com a Agência de Cooperação Técnica Alemã, juntamente com vários representantes da gestão municipal e outros agentes interessados. Palmas é a mais nova capital do Brasil. É uma capital recente, uma urbanização recente, mas que já sofre impactos da mudança do clima, dos eventos climáticos extremos, desse aumento da frequência, como a onda de calor. Eu posso registrar que é uma das maiores, porque os impactos são vários na cidade, né, Marco? Nós temos onda de calor, temos deslizamento, temos enchentes, temos grupos vulneráveis. Então, assim, a prioridade é tudo. Mas em Palmas, especificamente, nós vamos falar de um programa que até tivemos a oportunidade de trabalhar no passado, que é o programa Cidade Presente, onde você tem uma projeção baseada no passado, vê o presente, corrobora e valida isso com vários stakeholders, né, e agentes interessados, e começa a implantar com o capital também semente e depois através do financiamento climático, que é de grande monta e é de longo prazo. Após Palmas, nós vamos para Imperatriz. E Imperatriz, Marco, é aquela entrada para a COP, porque Imperatriz já está no bioma amazônico, e aí nós vamos ter a oportunidade de ver de perto o arco do desmatamento, porque a história, a jornada, passa por 4 biomas. Saímos da Mata Atlântica, passamos no Cerrado 1, estamos no Cerrado 2, aqui no Planalto Central, após Brasília, que é a grande expressão do Cerrado brasileiro, e vamos chegar no bioma amazônico. Então, logo que a gente entra, é nítido a diferença
e o arco do desmatamento, que é o conflito de terras. Então, é a discussão central no município de Imperatriz, onde a próxima parada já é no dia 9, em Belém, um dia antes da abertura da COP30, lá que vamos entrar para a Blue Zone. Curiosamente, já tive a oportunidade de estar em todas essas cidades e, de fato, vocês vão ver, né, realidades muito díspares, né, e que trazem exemplos aí dos desafios do nosso tempo. Tiago, o negacionismo, né, ainda é um elemento muito presente, infelizmente, em embates públicos sobre mudanças climáticas. Isso torna um desafio adicional para quem, como vocês, né, se dedicam a conscientizar as pessoas, fazerem elas entenderem o quão grave é a nossa situação atual e que ainda pode piorar, né, se não forem tomados os devidos cuidados, se não forem conduzidas políticas corretas de prevenção? Ô Marco, pode, e esse é um dos nossos objetivos, né? O motorhome, através da provocação da hospedagem, mas o motorhome ele tem um significado realmente para chamar atenção. Ele tem um significado de uma expedição de cientistas que estão indo registrar para que isso ganhe repercussão, Marco. E obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos, neste momento, podendo mostrar essa realidade, pois queremos levar essa linguagem para as pessoas mais simples que precisam. Queremos levar essa linguagem para aquelas pessoas que não entendem a sopa de letrinhas climática. Aquele momento em que você fala de UNFCCC, de IPCC, e aí o problema da desinformação pode ficar a desinformação ela pode ficar muito, ganhar espaço. Então, nossa missão é levar de uma forma simples, levar de uma forma objetiva, o que acontece na escala local que atrapalha os planos globais ou que pode compatibilizar com os planos globais e levar a linguagem traduzindo a sopa de letrinhas climática, para que fique muito claro o que é essa agenda, quais as oportunidades, esse financiamento climático. Ele pode chegar nos jovens curvelantes pelo clima? Sim, deve. Esse financiamento climático deve promover projetos para refúgios climáticos, como os parques de Paracatu, que tem na sua essência o conforto das pessoas. Pode. O financiamento climático ele deve tratar de habitação de interesse social em áreas que não possuem risco geológico ou que aumentem o seu risco geológico no caso de uma precipitação elevada? Sim, deve. Por que não chega? Nenhuma dessas iniciativas foram com financiamento climático. Esse dinheiro de até 1,3 trilhões de dólares que é planejado está aí. Por que não está se usando? O dinheiro está ficando ainda muito na esfera de estudos e projetos, Marco. Nós precisamos trazer para o local. O desafio agora é tirar do papel, né? E o IBAMA foi designado pela Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima para coordenar o pavilhão Cidades Resilientes na COP30. Quais são, Tiago, né, os maiores desafios enfrentados na esfera urbana brasileira na implementação dessas políticas de adaptação? Ô Marco, nós fomos selecionados pela ONU, pela Convenção Quadro, e vamos estar a partir do dia 10 na Blue Zone com o pavilhão Cidades Resilientes. Esse pavilhão, Marco, ele vai reunir diversos parceiros de conteúdo. Nós temos aqui o CAL, o CFQ, o Grupo MIR, juntos do IBAMA, como apoiadores, fortalecedores. E temos mais de 16 instituições, como o Pacto para a Restauração da Mata Atlântica, a Fiocruz, a Fundação No Cabral, entre diversos outros parceiros de conteúdo que vão estar lá, nos ajudando a traduzir isso que nós vimos nas políticas públicas municipais. Porque a cidade, Marco, é onde acontece a maior percepção dos impactos da mudança do clima. É na cidade que vemos enchentes em momentos de precipitação elevada, é na cidade que vemos grupos vulneráveis, né? No próprio Belo Horizonte nós temos diversas áreas que são reconhecidas historicamente como áreas de risco. E mesmo em momentos de evento climático extremo, até hoje, essa turma não foi desapropriada, essa turma não foi realocada para áreas de segurança, como a Constituição Federal prevê. Na cidade que temos momentos de ondas de calor,
onde para nós que somos mais favorecidos, Marco, basta a gente diminuir a temperatura do ar-condicionado. Mas você imagine populações que vivem um cômodo, um grupo de pessoas que vivem um cômodo, numa área de risco, sob uma telha de amianto, numa onda de calor. Os estudos já mostram, idosos, crianças, são os mais afetados por essas ondas de calor. Morrem por desidratação, morrem por questões de doenças tropicais, uma simples gripe, ou um caso de uma chikungunya, ou um caso de uma dengue, podem ser muito agravadas para esses grupos que são mais vulneráveis. Então, é na cidade que os desafios estão postos e lá que devemos levar esse cardápio de soluções e de projetos de adaptação dentro dessa agenda de ação, parar de discutir e colocar em prática. Existe dinheiro para isso. Temos que ter bons projetos e bons conectores, que é onde o IBAMA se propõe a ser, Marco. E demanda também maior protagonismo dos próprios gestores públicos municipais, né, de assumirem essa pauta como urgente. E isso eu vou te falar, foi ótimo você ter tocado nesse ponto, porque nós estamos também com uma proposta de trazer institutos supragovernamentais, porque infelizmente no mundo político, quando a gente está num cenário projetado de 4 anos, alguns de nossos representantes, infelizmente, não conseguem ter essa visão de médio prazo. Um exemplo que tivemos em Medellín, na Colômbia, mostra isso. Existe um instituto supragovernamental de desenvolvimento urbano. Esse instituto, ele planeja, promove a cidade para curto, médio e longo prazo, obras e intervenções que aí depois gestores municipais não tem mais que discutir, isso está validado, a sociedade tem que implantar. É difícil, é um projeto ainda que estamos tentando elaborar e desenvolver junto a todos os atores, mas é uma solução para parar de pensar em curto prazo. A questão do financiamento, né, como permeia toda essa conversa nossa, é um gargalo bastante sensível. Quais são as perspectivas, Tiago, concretas, a seu ver, né, para que a COP30 consiga avanços nessa área, né, que acelerem a implementação de mudanças e a transição energética, mesmo com problemas, né, como, por exemplo, a ausência dos Estados Unidos, que você pontuou no início da nossa conversa? E foi muito bom você ter colocado isso agora, porque eu sou uma pessoa muito otimista, Marco, porque eu acompanho a ciência e acredito muito na humanidade e na nossa resiliência para o aumento e a melhoria da adaptação. Contudo, tem 2 notícias que eu gostaria de antecipar para você e seus espectadores, Marco, que eu acredito que vai ser mais do que nunca ficar claro na COP. Primeiro, não acredito que chegaremos na meta de 1,3 trilhões de dólares ou mesmo 1,5 trilhões de dólares ao ano para o financiamento climático. Dado a geopolítica do presidente Trump e a saída dos Estados Unidos, e dado o ambiente bélico que temos hoje da Ucrânia, de Israel, e todo esse componente que é uma prioridade hoje, mas que, infelizmente, Marco, colocam a agenda da mudança do clima num segundo ponto, num segundo momento, porque a prioridade realmente é dos outros países. E a segunda questão, Marco, eu gostaria de te contextualizar, é que uma primeira análise dos relatórios dos países, das suas NDCs, que são as contribuições nacionalmente determinadas, é aquela missão, aquela meta que cada país coloca sobre o nível de emissão e o que ele está disposto a reduzir. Pois o grande target, o grande objetivo era que isso ficasse num determinado ponto para a temperatura média do planeta não ultrapassar 1,5 graus Celsius de aumento médio. Contudo, Marco, essa primeira análise e vendo esses relatórios, do jeito que está, em 2030, nós teremos já ultrapassado essa média de 1,5 graus Celsius de aumento. E isso é ruim porque, dentro das projeções do IPCC, até 1,5 graus, nós temos impactos e projetos um pouco mais previsíveis. Os modelos conseguem nos indicar quando vai ter uma onda de calor, quando a chuva intensa, quando teremos veranico, El Niño, El Niño.
partir disso, nós começamos a ter uma imprevisibilidade dessa frequência dos eventos climáticos extremos, o que é ruim, porque diminui a nosso gatilho de emergência. Aí não é o fim do mundo nem nada disso, mas a gente perde um pouco. E eu estou para te dizer que vai ser anunciado que, na verdade, nós já ultrapassamos esse 1,5 graus Celsius de aumento médio da temperatura. Nem vai precisar chegar a 2030. Agora, em 2025, nós já passamos esse aumento. E isso é uma notícia ruim, porque os países não estão tendo a ambição necessária, aquilo que precisa para diminuir esses gases de efeito de estufa de atmosfera, essa concentração, para termos uma adaptação ainda suave. Por outro lado, pode ser um choque também de conscientização, cumprir esse papel? Então, é aí que eu acredito e volto com o meu ideologismo climático nessa recuperação. Eu entendo o momento do mundo político, né, Marco? Mas desse momento do governante, do momento bélico de guerras, mas assim, sempre vamos ter alguma situação. Mas a COP na Amazônia é para ser transformadora. A COP na Amazônia é para os países conseguirem olhar para a escala continental da Amazônia, é para sentirem a umidade e o calor de Belém, é para ver a dificuldade de infraestrutura, de saneamento em um território tão diversificado, é para ver passar de avião pela Amazônia e ver que fiscalização ali não é simplesmente fortalecer o IBAMA, o Chico Mendes e colocar pessoas mais... É ver que o extrativismo, como das seringueiras lá na reserva do Chico Mendes, né, ela é necessária, e isso não é desmatamento. E o que é desmatamento são grileiros e invasões. É para eles entenderem isso e isso despertar, ativar um grau de conscientização maior e que o financiamento climático dispare juntamente a essa outra frustração. Eu acredito nisso, Marcos, e vou trabalhar para que essa conscientização seja ativada e que a gente acelere a ambição nessa jornada da emergência climática. Diante desse contexto complexo, como você avalia a responsabilidade histórica do Brasil, Tiago, com a agenda verde globalmente e o que isso traz de potencialidades para nós? Olha, Marco, independente de governo, o Brasil tem uma oportunidade ímpar. Eu acredito que houveram críticas, houveram questões, e eu vou citar uma, mas o Brasil tem uma oportunidade ímpar de se posicionar, ainda mais no contexto geopolítico, com a saída dos Estados Unidos, de se posicionar como um vetor de reflexo para as pessoas se inspirarem numa realidade como é a do Brasil e a sua dificuldade e o seu engajamento, para inspirar talvez países como a França, que cabem no território de Minas Gerais e que tem um grau de complexidade menor para trabalhar esses ativos. Então, eu acho que o Brasil pode se posicionar melhor, mas uma crítica à gestão atual e às oportunidades. Há 10 dias da COP, anunciarmos uma licença para operar petróleo, um combustível fóssil na Foz do Amazonas, é uma perda de timing, é um contrassenso nisso tudo. Não estou dizendo que não poderia, não deve se explorar um potencial desse num contexto de recursos, de royalties e de um monte de contrapartidas que o Brasil pode ter com uma oportunidade dessa. Mas vendo o histórico, o pré-sal era para ser uma solução para o país em termos de educação, saúde e economia, só pelo seu fluxo que o capital geraria para tudo. E hoje a gente vê que o recurso do crédito foi concentrado em poucos e o prejuízo social foi diluído na comunidade, na matriz da cidade e da sociedade. A Foz do Amazonas e o seu potencial é indiscutível. Se for uma questão única para ser transformadora, eu acredito que cada país tem a sua soberania para tratar isso. Mas há 15 dias, há 10 dias do anúncio da COP, da abertura da COP, ter um anúncio desse, com essa história do pré-sal e sem uma normatização e uma, vamos dizer, conscientização maior da distribuição dos royalties, dos impactos positivos, achei um tiro no pé,
nessa grande oportunidade que o Brasil tem nas mãos hoje, Marco. Com essa aparente contradição, né, para a gente fechar nossa conversa, é possível encontrar, a seu ver, um ponto de equilíbrio entre a agenda ambiental e política energética? Eu acho que é super compatível e super condizente. Nós temos, por exemplo, hoje uma matriz renovável, apesar dessa questão da Foz, né, Marco? Mas o Brasil hoje tem uma matriz praticamente, em sua maioria, de energias renováveis. A matriz das nossas hidrelétricas, PCHs, é de água, é de uma fonte natural. A expansão da energia solar, eólica, também de produção, é infinitamente maior do que uma produção de energia oriunda de termoelétricas, como é em boa parte de países da Europa e da Ásia. Agora, não é que nós temos que agora diminuir a nossa régua, porque já temos, abaixar a nossa régua, porque já temos um arcabouço consolidado. Não, na verdade a gente deveria aumentar essa régua, incentivar a infraestrutura de linhas de transmissão para que essa energia consiga ser escoada, que esse é um gap hoje no Brasil. Nós estamos gerando bastante energia e estamos com pouco escoamento. Então, partir de uma infraestrutura mais adequada e também, Marco, mostrar para o mundo que a matriz renovável, ela funciona. Você pode diminuir a questão dos combustíveis fósseis. Você pode ir diminuindo essa geração pela matriz fóssil. É super compatível a transição energética nesse ponto. Porém, o Brasil, por um movimento, escolheu anunciar isso agora, mas eu ainda assim acho que é plenamente possível. A capacidade do ser humano, Homo sapiens, como darwinista que sou, partir na sua escala de evolução e superar mais essa em prol de uma qualidade de vida e um movimento de adaptação, acredito e vamos conseguir. Agora, o custo disso depende de nós. Se isso vai ser mais rápido, mais demorado, a depender de mais custo ou menos custo, é um movimento político e a sociedade civil deve cobrar essa emergência dos seus representantes. Tiago, muitíssimo obrigado por ter nos atendido aí direto do interior do Tocantins. Parabéns a você e ao Sérgio, né, e a toda a equipe do IBAMA pela iniciativa dessa jornada da COP30. Sucesso aí na continuidade da viagem e também à frente das missões na conferência. Muito obrigado, Marco, pelo convite, por dar também ampla divulgação no espectro do mundo político dessa iniciativa. Vamos estar lá na COP, estamos à disposição de vocês e queremos ainda que a grande mídia internacional entenda que a emergência climática é uma necessidade de culpa delas. Os grupos mais vulneráveis têm uma pegada de carbono muito pequena e são os mais afetados por isso. A responsabilidade é comum, porém diferenciada. O financiamento climático tem que vir deles. É obrigação nos acordos. Obrigado, Marco. Grande abraço e ótima sequência de viagem para vocês. Eu conversei com o biólogo Tiago Metzger, doutor em Ecologia pela UFMG e diretor do Instituto Bem Ambiental. Falamos sobre uma jornada da organização sediada em Belo Horizonte rumo à COP30 em Belém, no Pará, com passagens programadas por 4 biomas brasileiros, e das perspectivas na Conferência da ONU de discussões sobre a adaptação de cidades às mudanças climáticas e outros desafios globais contemporâneos. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.